Esta tarde vamos falar aqui um pouco nesta talk do Alentejo Azul sobre o projeto Life River Mine. Temos connosco a Mónica Martins e a Ana Margarida Pereira, que estão neste momento no Centro de Ciência Viva a dinamizar este projeto Life River Mine. Elas depois vão falar um bocadinho melhor sobre elas, se quiserem, e sobre este projeto. Este é um projeto que visa minimizar e mitigar os impactos ambientais da atividade mineira, neste caso uma mina que neste momento já não se encontra em atividade, e depois mais tarde eu vou só aqui fazer uma apresentação do enquadramento deste projeto, o projeto Alentejo Azul, que está na gênese desta talk. O projeto Alentejo Azul, que é um projeto dinamizado pela Sines Tecnopol e pela Adral, e vou passar aqui um pequeno vídeo só para ficarem a conhecer. O Alentejo também é azul. Existem muitos recursos e oportunidades para o desenvolvimento de negócios no âmbito da economia do mar e dos recursos hídricos. Existem entidades de ensino superior e centros de investigação associados ligados ao mar e aos recursos hídricos. O Alentejo Azul pretende identificar recursos e oportunidades na região, dar a conhecer casos de sucesso no setor, dar a conhecer boas práticas internacionais, estimular o empreendedorismo e o desenvolvimento de ideias e empresas inovadoras. O Alentejo também é azul. Temos aqui um pouco daquilo que é este nosso projeto, ligado ao desenvolvimento da economia na área dos recursos hídricos, quer sejam águas interiores, quer sejam costeiras, e pronto, temos hoje connosco, como já referi, a Mónica Martins e a Ana Margarida Pereira, que estão a trabalhar num projeto no Centro de Ciência Viva do Lousal, que é o projeto Life River Mine, e que nos vão falar aqui um pouco sobre este projeto, e como tal, então vou passar a palavra a elas para nos falarem acerca do que fazem deste projeto, o que é que este projeto pretende fazer, tendo em consideração também este enquadramento que fizemos aqui. Obrigado. Muito boa tarde, Joel. Obrigada, em nome do Centro de Ciência Viva do Lousal e do projeto Life River Mine, por este convite para apresentarmos este projeto de restauração ecológica mineira na Península Ibérica. Agradecemos à Sines Tecnopol e à Adral e ao projeto TOCS Alentejo Azul. Vamos então passar uma pequena apresentação em que fazemos uma súmula deste projeto, nomeadamente daquilo que está a ser feito aqui em Portugal. Portanto, este projeto Life River Mine, como já referi, é um projeto que está a ser desenvolvido na Península Ibérica. Temos parceiros portugueses e espanhóis, nomeadamente ligados à mineração. E porquê é que surgiu este projeto? Portanto, temos um problema que está relacionado precisamente com os impactos ambientais decorrentes de atividades mineiras. Neste caso, em Espanha, o projeto incide sobretudo na região do Alto Tejo, portanto, logo onde nasce o Rio Tejo existe uma área protegida, na bacia do Alto Tejo, e logo a jusante desta área protegida, em Penalem, existem várias pedreiras de exploração de caolínio. Ora, estas pedreiras acabam por constituir focos de contaminação ambiental, nomeadamente pela emissão de sedimentos, que são muito básicos neste caso e que vão poluir o rio. Portanto, esta é uma mineração não metálica. No caso do Lousal, que é onde nós nos encontramos neste momento, temos uma mineração metálica, portanto, aqui foi explorado durante muito tempo, durante cerca de 88 anos, pirites, calcopirites e outros metais associados, que deixaram um legado, portanto, de contaminação dos solos e da água, nomeadamente o fenómeno conhecido por drenagem ácida mineira. Este projeto tem como coordenador o Governo de Castilla-La Mancha Gov, portanto o Governo de Castilla-La Mancha da parte da mineração, é o coordenador, e como
Parceiros, uma empresa de exploração mineira em Espanha, a Caobar, o Centro de Ciência Viva do Lousal, somos o único parceiro português do projeto, a GEACAM, que é a parte ambiental portanto, do Governo de Castela-La Mancha, e a Universidade Complutense de Madrid, que está a cargo da parte científica, por assim dizer, de projeção destas atuações de intervenção prática. Este é um projeto que não chega a 3 milhões, a 3 milhões de euros e que tem a ajuda da União Europeia de cerca de 55%. Iniciou-se em setembro de 2019 e irá continuar até março de 2024 e um período de afterlife de 5 anos. Na mina de Santa Engrácia, como eu já referi, o principal problema tem a ver então com a contaminação da água devido à exploração de caolino, e é esse o problema que se está a tentar lidar, portanto, nomeadamente devido às grandes frentes de exploração, como muitas inclinações, como frentes de inclinação até 100 metros, até 100 metros de altura, que acabam por debitar constantemente cargas sólidas para o Rio Tejo. No caso do Lousal, nós encontramos, conforme aqui neste mapa conseguimos ver, encontramos na faixa piritosa ibérica, onde existem vários depósitos, várias minas deste tipo de mineração, portanto ligada às pirites, que depois acabaram por ter, muitas delas, como consequência, esta contaminação da água e dos solos e a acidificação das mesmas. Por exemplo, aqui no Lousal, nas nossas lagoas mais poluídas, nas lagoas ácidas, nós temos, em alguns casos, pHs que variam entre 1 e 2, ou 1,5, 2,5, conforme a época do ano em que nos encontremos. Ora, muito bem, então quais é que são os objetivos deste projeto a nível prático? Os objetivos têm a ver com a aplicação das melhores técnicas disponíveis na atualidade, que já estão reconhecidas pela União Europeia como as melhores técnicas que se podem aplicar, nomeadamente incidindo na reconfiguração topográfica das áreas afetadas pela mineração mineira, a debelação daquelas feridas na paisagem, a melhoria também do substrato, do solo, o estabelecimento de vegetação nativa, onde antes era uma área degradada, e depois a recuperação também da fauna e de todos os serviços ecossistémicos ligados a essas áreas, tendo como sempre como objetivo principal melhorar a qualidade da água e as suas dinâmicas e do solo também. Em Santa Engrácia, tal como no Lousal, foram feitos planos de recuperação, portanto planos de restauração, os quais indicam todos os passos a seguir em cada área específica. A mina de Santa Engrácia é a mina em Espanha onde temos a principal área de intervenção, e estes planos de restauração já estão a ser colocados em prática. No caso do Lousal, temos uma área mais pequena, portanto, isto é um projeto piloto, daí o nome, projeto piloto do Lousal, uma área em que estamos a testar pela primeira vez estas técnicas, portanto é uma área de cerca de 1,5 hectares aproximadamente, e pronto, daqui sair em termos de resultados, depois esperemos poder aprender e reproduzir noutros locais. Aqui temos mais uma vez a indicação destas BAT em inglês, ou melhores técnicas disponíveis em português, em que vamos aplicar métodos geomorfológicos de restauração, recorrendo a programas e a softwares como o Talude Royal, Geofluid Natural Regrade, e modelos de evolução da paisagem que têm em conta as dinâmicas naturais de erosão e que também prevêem a melhor forma para que aqueles terrenos evoluam, minorando a sua erosão futura. Temos aqui um exemplo, portanto, da aplicação destes softwares, no caso na mina de Santa Engrácia, em que podemos ver a bacia hidrográfica da mina de Santa Engrácia, já foi programado para aquela área o que é que se pretende recuperar. E aqui já podemos ver, nestas imagens, depois da aplicação, portanto, do software e das técnicas, que está completamente diferente. Neste caso, estas imagens são de outubro de 2020, aqui a intervenção tinha sido concluída há pouco tempo, e passando
para a próxima imagem, podemos também ver já o resultado da revegetação nestas mesmas áreas. Estas setas indicam, portanto, os locais que foram tratados nesta primeira fase e na segunda fase já podemos ver que temos uma paisagem completamente diferente e que, em última instância, quer tentar reproduzir aquilo que seria a paisagem natural original naquela zona. No caso do Lousal, tal como noutras minas em Portugal, portanto, este legado da mineração metálica tem algumas consequências graves que nós temos que tentar minimizar e mitigar. Acontece que a legislação de proteção ambiental ligada com a mineração era ausente em Portugal antes de 1990. Portanto, estas escombreiras mineiras, estes locais, fontes de poluição, não havia qualquer controle sobre eles. Neste caso, o Estado português criou a Empresa de Desenvolvimento Mineiro, a EDM, e, entre outras intervenções que a EDM tem feito noutras minas, também fez uma intervenção no Lousal, em que se tentou conter a área, portanto, da antiga Quarta Mineira e também fazer um projeto de biorremediação. Isto teve duas fases, em 2010 e em 2014. Este projeto está a funcionar, porém, os resultados podem sempre ser melhorados. E o projeto Life River Mine também surge um pouco neste contexto. Portanto, como já referi, o principal problema tem a ver com a contaminação das águas. Aqui temos a fórmula química que explica este processo, porque as pirites eram sobretudo utilizadas para fazer adubos e o que se utilizava das pirites, que são constituídas por ferro e enxofre, era precisamente a parte do enxofre para fazer ácido sulfúrico. E lá está, este ácido sulfúrico também surge nas nossas águas e temos aqui o exemplo de uma lagoa, esta pequena lagoa que fica, portanto, a jusante de uma área onde existia uma zona de depósito, de descarga de minério para ser levado, portanto, por via férrea para outros locais, nomeadamente para Setúbal. E, de facto, a paisagem estava bastante degradada e foi necessário atuar sobre esta água. Portanto, a jusante desta área, que agora vemos aqui com esta lagoa vermelha, foi onde a EDM implementou o seu projeto de biorremediação. Aqui temos mais um exemplo da drenagem ácida mineira, isto nós também podemos ainda ver aqui no Lousal. E aqui temos o nosso, explicado assim rapidamente, o projeto de biorremediação que a EDM implementou aqui no Lousal. Basicamente o que foi feito, tal como numa outra qualquer estação de tratamento de águas, foram feitos vários pantanais, portanto que por gravidade a água vai descendo nestes pantanais e o objetivo é que cada vez que desce a água melhora a sua qualidade, nomeadamente subida do pH e também limpeza um pouco dos sólidos suspensos e de todos os contaminantes. Portanto, para que este processo resulte, foram colocados nos primeiros 5 pantanais, se não estou em erro, ou 3 pantanais, portanto, leitos calcários. Porquê? Porque o calcário, sendo básico, vai reagir com a acidez destas águas, elevando um pouco o pH, tentando-se conseguir um pH neutro, próximo do pH normal da água, e também a colocação de plantas macrófitas mais abaixo, que absorvem os contaminantes da água. Portanto, este é o projeto de biorremediação já existente, que ficou concluído em 2014 e que está a cargo da EDM. No projeto piloto do Lousal, portanto, na área que fica antes daquela primeira lagoa que eu vos mostrei, nós fizemos uma reconfiguração do solo, portanto, uma reconfiguração geomorfológica, uma correção edáfica do solo e depois a revegetação com plantas nativas. Estas 3 fotos ilustram este nosso objetivo. Sempre tendo em conta a bacia hidrográfica daquela pequena área, que depois podemos ver também aqui na segunda imagem, aplicando o software Geofluid Natural Regrade, irá confluir para aquela lagoa e tendo em conta que toda a água que ali cair, nós queremos impedir que ela entre em contacto com o solo poluído e contaminado com os piritos, para que logo, a partir da água, já esteja mais limpa. Temos aqui o exemplo, isto foi um trabalho
um trabalho feito em 2 meses, todo este projeto é de salientar que só foi feito em 2 meses, foi feito em tempo recorde, conseguimos cumprir aquilo que tínhamos inicialmente planeado, e o objetivo a nível da reconfiguração da paisagem foi, portanto, mimetizar as ondulações naturais do relevo aqui da zona, portanto, ligado aos montados, que é sempre um relevo suave. Nas zonas portanto, nas zonas de vale, nós também tentámos que nunca houvesse grandes declives e os vales depois também foram trabalhados de outra forma. Nós depois já vamos ver de que forma. A nível da correção edáfica e química, o que é que pretendíamos fazer? Portanto, em cima desta camada de solo, de terra que foi movida e que foi reconfigurada, nós colocámos camadas de solo. Tentámos reconstituir aquilo que seriam as camadas de solo. Portanto, temos uma primeira camada superficial, temos uma camada mais profunda e depois temos o solo afetado pela drenagem ácida mineira. Nesta primeira camada mais próxima do solo original, então o que é que foi colocado? Portanto, uma mistura de argilas expansivas com calcário, com o objetivo de reconstituir, por assim dizer, o horizonte B, o horizonte mineral do solo. Acima desta camada colocamos matéria orgânica para reconstituir a camada A, a camada orgânica, nomeadamente constituída por matéria vegetal e estrume. Pronto, para que seja bom para as plantas depois conseguirem subsistir. Na zona dos canais colocamos novamente, e esta ideia já foi também, já tinha sido feita pela EDM, também posta em prática pela EDM, colocamos novamente canais de argila, de rachão calcário, para que a água que passe naquela zona vá também sofrer uma reação que eleva o seu pH. Temos aqui algumas imagens desta parte, portanto, do solo a ser trabalhado. Aqui já tinha sido feita a reconfiguração e temos então a colocação desta camada mais profunda, que foi a primeira a ser colocada, naturalmente, de argilas e de calcário. Depois colocámos então por cima desta zona já intervencionada, portanto, matéria vegetal. Adquirimos um adubo natural, por assim dizer, portanto, completamente isento de sementes, esterilizado, e depois também adubo de aves, nomeadamente galinhas. Este adubo veio granulado, portanto, e algum adubo semi-curtido de cavalo. Finalmente, em cima destas camadas, nós fizemos a parte Nós fizemos a revestação. E a revestação aqui foi muito simples, porque nós também não sabíamos muito bem, este projeto experimental, quais seriam os resultados. Então não quisemos dar um passo maior do que a perna, por assim dizer. Então fomos para a sementeira de espécies nativas da região. Foi feita uma recolha portanto, do elenco florístico da região, das espécies mais generalistas que se poderiam adaptar a diferentes situações. Nós não sabíamos se isto ia resultar ou não, e sempre adaptadas ao clima mediterrâneo, sobretudo herbáceas, algumas arbustivas também, e elas foram semeadas por sementeira direta. Também recolhemos algumas bolotas de azinheira aqui da região e colocámos no solo. E aquelas imagens todas já são plantas que, entretanto, nasceram aqui. Temos aqui o exemplo, a mostra, portanto, como o terreno estava no início da intervenção, na terceira semana de setembro de 2021, e depois, em finais de outubro, quando a intervenção já estava praticamente concluída. A branco são os canais de rachão calcário. Aqui não dá muito bem para ver o relevo, mas o relevo está bastante ondulado, ficou muito próximo daquilo que foi planeado. E aqui já conseguimos ter uma ideia um bocadinho melhor. Em novembro, houve zonas onde houve necessidade de voltar a colocar rachão, que não estavam previstas inicialmente. Porquê? Porque a própria água, tendo havido algumas chuvadas logo no final da intervenção, que até nos foram benéficas, ela abriu roços. E então nós percebemos por onde é que a água ia escoar em certos sítios e colocámos lá o rachão, que
tem dupla função de elevar o pH e também de diminuir a velocidade da água, não é? E, portanto, a erosão. Temos aqui algumas fotos e vamos agora ver um filme. Como sabem, o Lousal era uma antiga mina de pirite, onde se explorou pirite para produzir ácido sulfúrico para a indústria dos adubos. A nossa intervenção no projeto Life River Mine é uma intervenção que nós encaramos como vital para o desenvolvimento do projeto integrado de reabilitação do Lousal. Life River Mine desarrolla toda una batería o un conjunto de lo que se denominan mejores técnicas o mejor conocimiento disponible para minimizar o corregir los efectos negativos de la minería. La primera fase lo que se realizó fue un remodelado de las formas del terreno mediante maquinaria, mediante bulldozers y retroexcavadoras, en las cuales el paisaje original se modificó y se generó, se diseñó y se construyó una nueva topografía, moviendo las tierras que habían originariamente aquí. Após todas estas tarefas realizadas para a correção edáfica do solo, seguiu-se a última fase de aplicação da vegetação. Então, para a vegetação foram escolhidas espécies características da região Alentejo e, sobretudo, são gramíneas, são também muitas leguminosas, algumas compostas. Esperamos agora que chova e que a natureza faça o seu papel. Árvores aqui deste nosso mini montado. Ora, depois deste filme nós podemos ver que, entretanto, já mudou muita coisa. A natureza é pródiga em surpreender-nos e estávamos um pouco receosos devido à situação de seca, mas as poucas chuvas que existiram foram suficientes para que a vegetação realmente conseguisse despontar. O facto de termos colocado a camada de argila expansiva, que funciona como uma barreira para que a água não vá ter, portanto, para que a água chegue à camada contaminada, mas também funciona como uma zona de retenção de água, onde as plantas enraizam e podem obter esta umidade, portanto, para se desenvolver. As sementes germinaram perfeitamente, umas espécies mais depressa que outras, como é óbvio, e temos então aqui o exemplo no final de fevereiro e em março já de 2020. Relativamente à água, daquela primeira lagoa que falámos, podemos ver como era a lagoa em 2021, antes da intervenção, águas vermelhas, ácidas, e a 4 de abril de 2022, apenas 5 meses depois da intervenção. Portanto, esta água que vem canalizada da bacia hidrográfica que nós restaurámos veio já completamente diferente. Já veio com outra cor e o pH mais elevado. Na altura nós fizemos algumas medições de pH muito rápidas e o pH já rondava os 3. Portanto, não há milagres, obviamente, há muito sedimento acidificado no fundo desta pequena lagoa, portanto isso vai influenciar o pH, mas já dá para ver uma diferença e a nível visual também é bastante notória. Relativamente à continuidade do projeto e a fase em que nós nos encontramos agora, podemos ver aqui um corte do solo, em que são perfeitamente visíveis as camadas que foram reconstituídas, algumas plantas já um pouco secas, porque naturalmente já estamos no verão, entramos agora no verão e já é uma época em que muitas plantas já deram flor, já deram fruto e já estão a secar, mas agora temos estas tarefas importantes de monitorização, elas é que nos vão permitir avaliar realmente os resultados daquilo que foi feito. Portanto, o que é que estamos a fazer? Foram feitos inventários florísticos, identificação de plantas invasoras que, entretanto, ou infestantes que, entretanto, surgiram na zona, espécies animais, nomeadamente a nível, agora, numa fase inicial, dos insetos, portanto, compositores e polinizadores, e também análises, portanto,
dos conteúdos contaminantes existentes nas plantas, a nível também do pH da água e do solo, e da qualidade, portanto, também das águas e do solo. A nível futuro, vai ter que haver sempre uma continuação da gestão desta área, a nível de conservação das estruturas que foram criadas e também controle de plantas invasoras, de plantas infestantes, porque nós queremos que seja uma área que tenha alguma qualidade ambiental e que precisamente recupere portanto, os serviços ecossistémicos. Aqui temos o exemplo daquilo que já temos aqui no nosso campo. Este campo que estão a ver aqui em baixo era o campo que apareceu no filme todo castanho, né? Quando nós ainda estávamos a fazer a intervenção, a parte da refestação. Realmente tivemos uma surpresa fabulosa nesta primavera, que foi o campo todo florido, cheio de flores, cheio de papoilas e outras espécies, mesmo muito bonito. Tivemos também uma boa surpresa ao nível das plantas que nós semeámos ao nível das bolotas que nós colocámos no solo da azinheira. Temos aqui neste primeiro acetato, aqui em baixo, nesta primeira fotografia, isto são já plântulas de azinheiras germinadas, neste momento. Esta fotografia foi tirada ontem, portanto, agora final de maio, e já tem cerca de 15 centímetros. Isto foi muito bom, nós estávamos na dúvida que iria alguma germinar. Portanto, é muito bom sinal, é sinal que realmente as plantinhas gostaram daquele substrato. Das 21 espécies que nós semeámos, fora a azinheira, portanto, neste caso foram 22, nos inventários florísticos já encontramos mais de 45 espécies. Portanto, e há mais. Cada dia que vamos lá surgem novas, porque nem todas florescem na mesma altura, portanto, há sempre espécies a surgir. Isto é muito bom. Significa que as que nós semeámos germinaram e também já houve recolonização de plantas ali dos arredores que estão mesmo a gostar daquele substrato, nomeadamente algumas arbustivas, o que é também importante. Em termos daquelas espécies menos desejáveis, nós estamos a fazer o controle. O que surgiu primeiro foram as azedas, são estas espécies que estão a ocupar aqui esta zona, desta zona inclinada, e nós conseguimos ver o que é que foi removido. Isto teve que ser feita esta remoção manual, e agora temos de estar sempre, todos os anos, a tentar controlar esta situação. A remoção é fácil de fazer, temos é que ser insistentes e ir lá várias vezes. Outras espécies identificadas, portanto, infestantes, não são invasoras, mas infestantes, por exemplo, o xenopódio. Nós inicialmente não sabíamos de onde teriam vindo estas plantas, porque nos arredores não há, mas estas plantas são típicas de zonas degradadas, por exemplo, zonas de entulho, e achamos que poderão ter vindo ou misturadas nas argilas, porque as argilas vinham em bruto, ou misturadas no estrume de cavalo. O outro estrume estava completamente esterilizado, a matéria vegetal também, portanto, as possibilidades são estas. Embora a quantidade de estrume de cavalo fosse muito pouca, relativamente ao total, mas pode ter vindo daí. Pronto. Isto é algo a ter em conta em futuras intervenções semelhantes, tentarmos mesmo trazer só materiais esterilizados para não trazer infestantes. A nível da presença de polinizadores e insetos de compositores do solo, também temos tido muito boas surpresas. Nós estamos a encontrar imensas espécies que vêm polinizar aqui as nossas plantas. Todas estas fotos foram tiradas ali na nossa área do Life Rivermine. Temos tido o apoio da TAGIS, Centro de Conservação das Borboletas de Portugal, nomeadamente na identificação destas espécies, que algumas já têm aqui o nome, e também vamos ter uma ação da Ciência Viva no verão aqui no Centro de Ciência Viva do Lousal, em que a TAGIS virá cá e virão nos ajudar na monitorização destes insetos, tal como o projeto Vaca Loura, que também está mais ligado à parte dos decompositores. Também serão aqui os grandes parceiros, digamos, colaboradores aqui do nosso projeto. A nível da monitorização do controle hidroquímico do solo e das plantas também, não é? Temos feito também ações de monitorização. Temos aqui alguns dos nossos colegas espanhóis que também tiveram cá a fazer estas recolhas. Depois, estas águas, estas plantas e estes solos recolhidos vão ser analisados no laboratório e serão divulgados depois os resultados.
Só assim é que nós podemos avaliar o sucesso da intervenção. E agora vou passar a palavra aqui à minha colega Ana Margarida, que nos vai falar um pouco sobre a comunicação geral deste projeto. Muito boa tarde a todos. Todas estas técnicas e métodos, além do objetivo local, ou seja, a recuperação destas áreas, culminam com o outreach dos mesmos. Este outreach baseia-se na divulgação e na transmissibilidade das técnicas que estão aqui aplicadas, dos resultados do projeto e também dos seus atores, nomeadamente fornecedores e outras equipas que foram contratadas, que têm, neste momento, conhecimento técnico nesta recuperação e reconstituição do solo aqui no Lousal e que podem facilmente transmitir para outras equipas, junto de entidades do setor empresarial e de mineração ibérica internacional, organizações e associações e até na sociedade no geral. Com o passado mineiro e tendo como foco a divulgação e comunicação de ciência, o Centro de Ciência Viva do Lousal entra neste projeto como parceiro essencial com este objetivo, ficando assim responsável pela divulgação das técnicas aplicadas e dos resultados obtidos. Existem vários pontos de atuação pelo qual o Centro de Ciência Viva do Lousal é responsável. Com mais de 16 mil visitantes por ano, o Centro de Ciência Viva do Lousal é parte integral nesta divulgação, como já referi. Inicialmente foi elaborado o plano de comunicação, juntamente com os parceiros espanhóis, cujo objetivo é definir a estratégia e as ações de comunicação que devem contribuir para o conhecimento, divulgação e transferibilidade dos resultados do projeto. Foi criada também a identidade visual, que inclui a logomarca, ou seja, o logotipo que quem olha para ele reconhece logo que é o nosso projeto Life River Mine, e também elementos gráficos associados ao projeto. Foram criados diversos materiais de divulgação, como, por exemplo, as placas explicativas in situ nos vários locais, seja aqui no Lousal ou em Espanha, pósteres de divulgação, roll-up, pastas, cadernos, etc. Peço desculpa. Foi criada também a webpage da divulgação do projeto, que contém toda a informação relativa ao mesmo, além de notícias atualizadas. Fica já aqui o meu convite para que toda a gente aceda ao site e vá ver o que é que se tem passado pelo Lousal e por Espanha, aqui no Life River Mine. O site é este que está aqui em baixo. E podemos ver aqui uma pequena amostra daquilo que é o nosso site River Mine. Temos também newsletters, que até à data saíram já 3 números. Aproveito também para deixar o convite a quem quiser para ir ao nosso site e subscrever a nossa newsletter. Para mais facilmente chegarmos a todo o tipo de público, foram criadas redes sociais, neste caso o Facebook e o Instagram, que conseguimos já ter um alcance de Facebook de 839 pessoas, no Instagram temos 145, mais uma vez. Quem quiser, são muito bem-vindos para nos seguir nas redes sociais. E queria só destacar aqui esta publicação que foi feita relativamente às semestres de Portugal, que já conseguimos mais de 36 mil visualizações desta publicação. Está em curso a produção de uma exposição que poderá ser itinerante. Esta é uma exposição que será interativa. Isto permite criar, cativar o público e promover a interação. E depois a parte mais importante delas todas, que será a divulgação com a visita ao local de intervenção. O projeto piloto do Lousal recebe visitantes dos diferentes anos de escolaridade, desde o ensino básico ao ensino superior, assim como visitas técnicas e especializadas. Este é um ótimo recurso pedagógico que complementa as mais variadas áreas curriculares. São abordados temas dentro da geologia, da física, biologia e química, assim como os temas fundamentais na atualidade, que são a recuperação de ecossistemas e a sustentabilidade na exploração dos recursos. O projeto piloto do Lousal já recebeu até à data
cerca de 700 visitantes. E quem tiver interesse, quem nos está a assistir, quem tiver interesse para visitar o projeto e saber mais sobre o projeto, basta enviar um e-mail ou ligar para o Centro de Ciência Viva do Lousal, marcar uma data para fazer a visita ao projeto e conhecer por dentro e com as mãos na terra, por assim dizer, o projeto Live Ribeiro Maio. Além disso, este projeto não é só para o público que vem de fora, é também para a população, para o país. E então foi adquirida uma estação meteorológica, que ela estava prevista no projeto, mas não quisemos que ela ficasse apenas contida no projeto Live Ribeiro Maio e quisemos dar também uso, por assim dizer, para a população e para quem quisesse. Esta aquisição permite o registro e análise de diversas variáveis climáticas, em particular a precipitação e a temperatura, que tem um conhecimento muito fiel do regime climático local e a sua correlação com diversos aspectos físicos e geofísicos ocorrentes na área intervencionada aqui no Lousal, nomeadamente a evolução do terreno, a umidade do solo, desenvolvimento da vegetação, formas de erosão e por aí fora. Com esta instalação da estação meteorológica no Lousal, que nós pretendemos vir a integrar a Rede Nacional Portuguesa de Estações Meteorológicas, será possível obter dados específicos sobre o local e ainda temos em mente criar um módulo interativo no Centro de Ciência Viva do Lousal, vocacionado para o clima, onde o público poderá explorar os dados que serão emitidos em contínuo e aprender um pouco mais sobre estas matérias. Passo a palavra novamente agora à Mónica. E então aqui temos duas imagens que ilustram bem aquilo que foi o resultado da mineração aqui no Lousal, uma parte do resultado menos bom, porque a mineração é necessária, e também é importante que as pessoas tenham isto em consideração. É necessária, vai continuar a ser necessária, é uma atividade que faz parte da economia, que faz parte da nossa vida do dia-a-dia. Claro, tem impactos, mas é importante conhecer então os impactos que existem para conseguir minimizá-los, mitigá-los e, sobretudo, aplicar técnicas de recuperação, portanto, desses mesmos impactos, destas áreas. E aqui temos um exemplo, neste nosso projeto piloto do Lousal, que ainda vai conhecer a evolução, estas plantas ainda vão mudar, vão evoluir, a água vai ficar mais limpa, o sol também. Portanto, é isso que nós pretendemos, que toda a rede hidrológica aqui da região seja beneficiada, não é? Portanto, os habitats naturais, as linhas de água, e é possível fazê-lo. E um dos grandes objetivos destes projetos financiados pelo programa LIFE, seja LIFE Ambiente, seja LIFE Natureza ou seja LIFE Clima, que agora também é relacionados com as alterações climáticas, é mesmo este, é que se conheçam novas formas, elas sejam aplicadas, não são projetos de intenções, são projetos práticos e sejam reproduzidas. Portanto, a selecionar aquilo que é bom, vamos aprender, estamos sempre a aprender e tentar reproduzir. Que também as minas desta região se interessem por este projeto e nós temos tido muito boas reações de outras empresas mineiras, inclusive, que estiveram na nossa apresentação pública em outubro. E queremos realmente que as pessoas comecem a olhar um bocadinho com mais simpatia para a mineração, sabendo que há coisas boas também que se podem fazer para recuperar estas áreas ambientalmente afetadas. Nós gostaríamos de contribuir para isso e é nesse sentido que estamos a trabalhar. E agora despedimos aqui nesta apresentação com uma fotografia aqui de alguns alunos. Esta foi a nossa primeira visita oficial, por assim dizer, de alunos à área recuperada do Life Ribeiro Maio, uma escola do Montijo que colabora bastante aqui com o Centro de Ciência de Lousal e realmente temos tido muito boa receptividade, como a Ana referiu, e também convidamos-vos a todos, os que achem interessante, poderem vir cá compartilhar connosco esta experiência. Muito obrigada. Muito bem. Desde já o convite está aceito. Para ir também visitar o vosso projeto, que é um projeto de todos nós, ao fim e ao cabo, porque é bom, em primeiro lugar, desde já agradecer-vos também pela vossa excelente apresentação, dizer que é o importante que é este tipo de projetos, nomeadamente
para desmistificar aquilo que a Mónica disse agora no final, para desmistificar a questão, as minas fazem falta. O homem, eu visitei o vosso site, vou-vos dizer, visitei o vosso site e tive a ver alguma documentação que lá estava, e uma das coisas que eu vi lá bastante interessante que tem a ver com o consumo ao longo da vida de minerais pelo homem. E hoje em dia quem ouve muitas vezes a comunicação social e alguns grupos que estão dominantes, parece que hoje que nós não precisamos dos minerais. E não há minerais sem minas, sequer haverá em algumas circunstâncias, mas acho que desmistificar esta situação é importante e perceber que há esperança e que há uma luz ao fundo do túnel para estas zonas, que de facto, no final, para quem conhecia ou para quem conhece o Losal, para quem conhece outras minas que estão neste momento sem atividade e percebe que aqueles terrenos podem deixar de ser terrenos estéreis, não sei se é assim que tecnicamente se pode chamar, mas pronto, como a minha área é outra, vou-lhe chamar assim, dizer que há esperança para estes campos e para estas zonas que foram zonas mineiras e que nem tudo é mau. Obviamente também essa mina aí teve a sua história, foi criada há muitos anos, ainda não existia legislação, como vocês também referiram. Pronto, e há todo um caminho importante que neste momento também acredito que já se faça noutras minas mais modernas, mas que todo este projeto piloto que vocês estão aí a desenvolver no Losal, acho que é de saudar, e para aquilo que é a atividade económica que nós queremos desenvolver no Alentejo, tem que haver aqui sustentabilidade, e acho que este projeto mostra-nos exatamente isso que é possível. Antes de fazer perguntas, as pessoas que estiveram aqui a ouvir, pelo menos aqui no Teams, no Facebook, não têm essa possibilidade. Não sei se há alguém que quer fazer alguma questão. Se quiser, eu agora dava um bocadinho a palavra, se quiserem levantar aí a mão e fazerem a pergunta. Se não houver ninguém, eu posso fazer também. Tenho aqui já uma dúvida desde já. A estação meteorológica que vocês falaram já está disponível. Se nós quisermos hoje em dia ter acesso à informação, já está disponível? Ainda não, estamos a tratar no assunto neste momento, precisamente agora, estamos a tratar disso, mas a nossa intenção é exatamente essa, é as pessoas através do site do Centro de Ciência Viva do Losal conseguem ter toda a informação que a estação está a transmitir. Além disso, pertencer então à rede nacional das estações meteorológicas. Muito bem, que o Miguel Afonso faz aqui uma pergunta. Gostaria de saber qual a duração do projeto, se pretendem realizar a recuperação de outras zonas degradadas em Portugal ou em Espanha, que outrora foram utilizadas para explorações mineiras, como por exemplo a mina de São Domingos. E depois ainda faz outra pergunta: para além das azedas, identificaram outras espécies invasoras da flora na área intervencionada? Ok, penso que posso responder. Sim, claro. Relativamente à duração do projeto, o projeto está previsto até março de 2024, portanto é a duração do projeto, e depois tem um período de continuidade afterlife de 5 anos, em que vamos continuar a acompanhar e a produzir, a emanar relatórios. Relativamente à reprodutibilidade deste projeto, bom, disse um palavrão, enganei-me, mas relativamente a transferir os resultados deste projeto para outros locais, nós gostaríamos muito que houvesse essa possibilidade. Obviamente, se este projeto tiver uma boa receptividade e bons resultados, acreditamos que sim, que vai ser possível. Naturalmente, terá de haver interesse das partes das concessões mineiras, de quem tem responsabilidades no território para que isso se faça. Da nossa parte estamos super motivados e com muita vontade de fazê-lo e disponíveis, portanto sempre que alguém tenha interesse no projeto pode contactar-nos.
e os nossos colegas espanhóis igualmente. Nós temos dos melhores peritos mundiais nesta questão da restauração ecológica, e estamos com muita vontade de o fazer. Em Portugal este é um primeiro projeto piloto, mas acredito que futuramente irão existir mais, aplicando estas técnicas, adaptando aos locais e sim, o nosso objetivo é esse. Relativamente à outra questão, plantas invasoras, era? Assim, para além das azedas, identificaram outras espécies invasoras? No momento, a única invasora, portanto, as invasoras são sempre espécies exóticas que depois têm a capacidade de invadir os espaços. Invasoras apenas identificamos até à data as azedas na área restaurada. Temos outras infestantes, que são espécies nativas, mas que podem, em situações de desequilíbrio, tornar-se invasoras, por assim dizer, do espaço. Mas invasoras propriamente ditas só temos as azedas. Agora, nos arredores da área, existem vários núcleos de acácias, que é um grande problema em todo o lado, cada vez mais no território, e nós, inclusivamente, antes de procedermos a esta intervenção, fizemos algumas ações de descasque de acácia, que é um método, aqui temos a acácia de albata e o descasque é um método de controlo manual que é aconselhado por esta espécie. Transmitimos também, através de pequenas ações que realizámos, um curso e uma ação Ciência Viva no verão, a quem quis participar, a forma de o fazer, e vamos estar bastante atentos, porque não existindo as acácias na zona restaurada, existem nos arredores. Nós não queremos que elas vão ocupar este espaço restaurado. Também existiam, e agora isto é controverso, mas quando nós fizemos o restauro da área, naturalmente tivemos que retirar a vegetação que existia anteriormente, que era basicamente um estevalo com pouca biodiversidade, que era a única espécie que lá conseguia existir, assim nativa, e pouco mais havia. E existiam também eucaliptos, que é uma espécie considerada invasora. Naturalmente tirámos os eucaliptos. Não acreditamos que os eucaliptos que estão ali à roda vão conseguir voltar a colonizar a área. Nós arrancámos bem, pronto, vai estar controlada, queremos nós. Mas lá está, isto tem que haver um trabalho de continuidade, que às vezes é o que não acontece. Os projetos são feitos e depois ficam um bocadinho ao Deus dará. Embora a natureza seja muito inteligente e saiba o que faz e recupera bem, não é? Mas temos de dar mais ajudinhas, especialmente em áreas com grandes pressões ambientais, como é o caso aqui do Lousal, não é? Muito bem. Não sei se mais alguém ainda está aqui mais uma questão. A partir de quanto tempo poderá a área intervencionada recuperar a 100% a sua resiliência, de forma a que possa minimizar a vossa presença e a gestão do local? Lá está. Tudo isso são incógnitas. Por isso é que este é o projeto piloto do Lousal, né? Mas tendo em conta aquilo que se sabe quando foi feita a candidatura, pelo menos estes 5 anos de afterlife são muito importantes. Portanto, durante estes 5 anos, após o projeto terminar, tanto aqui como em Espanha, vai haver sempre continuidade e monitorização da situação ambiental. Só depois de vermos os resultados é que poderemos, com certeza absoluta, responder a essa questão, não é? Agora, nós não temos conhecimento de como era o ponto inicial em 1900. Portanto, até recuperar como era em 1900 nós não sabemos. É muito difícil. Esperamos que os resultados que vamos obter permitam, e já estamos a ver que eles estão a ser animadores. O facto de já termos tantos insetos, tantos polinizadores, decompositores do solo inclusivamente, e o solo é vivo, o solo, para ser realmente merecedor da designação solo, é um organismo, por assim dizer, é vivo, tem que ter vida. E já temos vida naquele solo. E temos aves, e temos muitas plantas ali a nascer, plantas que nós nem semeámos, não é? Temos inclusivamente coelhos que ali aparecem, também temos alguns, já encontramos resíduos de alguns javalis, isso não é tão bom, mas pronto. Quer dizer que a vida animal, de certa forma, répteis também, a vida animal está a gostar ali daquela área, isto é muito bom sinal. Muito bem, isso é importante, como a Mónica estava a dizer. Obviamente este é um projeto piloto e queremos todos que este projeto piloto possa ser um projeto que no futuro possa ter replicação noutros locais. Só uma questão,
A população, há envolvimento da população neste projeto? Como é que a população aí do Lousal e arredores vê este projeto? Está envolvida? Há ações de voluntariado para algumas coisas que vocês entendam que faz sentido envolver as populações? Como é que podemos participar? Quer os próprias pessoas da terra, quer outros que estejam interessados, se quiserem. Relativamente à população local, sempre que houve os trabalhos no terreno da reconstrução geomorfológica, tentámos sempre contratar as pessoas aqui da localidade, ou seja, enriquecer não só a parte dos ecossistemas e natural, por assim dizer, mas também a economia aqui da região. Por isso, os trabalhadores que aqui tiveram foram sempre aqui locais. Sempre que há algumas ações, abrimos sempre à população para elas poderem participar. E relativamente às ações que vão ocorrer agora, como a Mónica já referiu, vão haver a atividade de assistência viva no verão, as inscrições irão abrir brevemente, e há algumas dedicadas aqui ao live, que seja a população local ou outro qualquer curioso pode se inscrever e vir ajudar nessas ações, neste caso será com os insetos, com os polinizadores. Sim. Só complementando o que a Ana disse, em relação ao controle das infestantes invasoras, também temos contado com a colaboração da Junta de Freguesia da Azinheira de Barros e São Mamede do Sado, que é onde o Lousal pertence, e teremos pessoas ligadas à Junta de Freguesia também para nos ajudar nestes trabalhos. Isto é fundamental, este envolvimento da população. Naturalmente, porque isto, em última análise, é para as pessoas que aqui vivem. Se formos ver bem assim, não é? E nós acreditamos e temos tido boa receptividade, as pessoas gostam, especialmente quando o campo estava muito florido. As pessoas gostavam de ir ali, estavam encantadas com a quantidade de flores, os campos floridos do Alentejo, com as papoilas, as malmequeres, portanto... e nós acreditamos que sim, claro, tem também que se fazer sempre uma tentativa de aproximação à população. Obviamente, quando se faz uma intervenção destas, as pessoas não sabem o que é, podem estar curiosas, mas nem sempre, às vezes têm até algum receio de serem inconvenientes, mas nem sempre se aproximam tanto. Nós próprios queremos fazer cada vez mais essa aproximação, porque em última análise nós partilhamos tudo o que publicamos, tentamos partilhar com as pessoas aqui da zona, em grupos, também no Facebook, etc. Mas em última análise, como eu já disse, esta restauração também é para as pessoas do Lousal, porque elas é que vivem aqui, não é? E exatamente. Esse é o nosso objetivo. Só aqui uma última questão antes de fecharmos aqui esta sessão. Qual a opinião dos oradores quanto à possível exploração de lítio no norte do país? Esta é polémica. E se algum dia poderá ser possível recuperar essas áreas, tendo em conta a grande magnitude dessas explorações? Eu pessoalmente acho que já deram a resposta, mas... Força. Assim, a minha opinião pessoal, isto é só uma opinião pessoal, não é uma opinião do projeto, neste caso. Está salvaguardado. É assim, eu acho que este movimento, Not in my backyard, né? Ninguém quer uma exploração de lítio ou de outra coisa qualquer assim que possa ter impactos ambientais no seu quintal. Mas às vezes numa perspectiva talvez um pouco egoísta, porque não se importam que seja no quintal do vizinho. Não querem no seu quintal, mas pode ser ao lado. Mas no fundo também vão usufruir desses materiais que vão ser minerados. Desculpa, toda a gente tem um telefone nas mãos, não é? Exatamente. Portanto, os telemóveis, né, as baterias precisam de... elétricos. O que a mim me parece, e acho que aí toda a gente do projeto está de acordo, era que seria ótimo que estas técnicas que nós estamos a aplicar aqui no Life River Mine também fossem aplicadas nessa mineração. Portanto, nessa recuperação ambiental dessas áreas. E logo, durante o decorrer da exploração. Não tem que ser a posteriori passado uma data de anos, quando já estão coisas feitas, algumas irreversíveis, a nível de poluição e de contaminação do ambiente. Portanto, é possível fazê-lo durante. Isso seria ótimo. Acho que era isso. Sim. A minha opinião é a mesma. Não podemos, só concluindo, eu acho que nós não podemos ser fundamentalistas, não é?
o caminho do meio às vezes é o mais correto e temos que aprender às vezes temos que saber um bocadinho de tudo, vá lá, das duas partes para conseguir escolher aquilo que está correto. E neste caso, a mineração faz falta, vai continuar a fazer e às vezes até querermos que esta mineração continue a ser feita em países onde não há, por exemplo, legislação ambiental. Isso vai funcionar também de forma negativa, ou seja, vão continuar a fazer... O planeta é só um, não é? O planeta é só um. Esses países vão continuar a fazer exploração dos minérios sem preocupações ambientais, os trabalhadores, se calhar, são muito explorados, não têm qualidade de vida porque os sítios ficam completamente destruídos. Quer dizer, também não está correto e a riqueza gerada daí também não fica para esses países. Isto é tudo uma questão, como disse, o planeta é só um. Então, há que ter conta, peso e medida. E penso que é por aí um bocadinho, não é? Muito bem. E foi também o início da minha intervenção era um pouco nesse sentido, porque temos de ter noção que, de facto, a mineração é necessária, eu diria quase que é essencial, e por isso temos que ter aqui também soluções para aqueles que são os problemas. Nesse sentido, em meu nome, em nome também do Sines Tecnopol, da ADRAL, resta-me dizer que estamos disponíveis para continuar a colaborar com o Centro de Ciência Viva de Lousal, com este projeto, em tudo aquilo que vocês entenderem que faz sentido dentro daquilo que é também a nossa missão, quer a Agência de Desenvolvimento Regional do Alentejo, a ADRAL, possamos ser-vos úteis na divulgação de iniciativas também, disponham da nossa... daquilo que nós pudermos ajudar de alguma forma. Agradecer-vos à Ana Maria Pereira e à Mónica Martins, não sei se têm ainda alguma coisa que queiram dizer para finalizar, senão da minha parte resta-me agradecer e dizer isto que acabei de dizer, estamos disponíveis para todas as ações que vocês entenderem que faz sentido. Podemos também ser mais alguns a promover este projeto e outros que estão aqui na nossa região e que entendemos que fazem sentido e que fazem sentido também para o desenvolvimento da região. Nós agradecemos imenso e também temos todo o gosto em continuar com esta colaboração que agora aqui surgiu. E também muito parabéns pela iniciativa. Muito obrigado. E pronto, boa tarde a todos. Nós para a semana, já agora, deixem-me fazer aqui um bocadinho de publicidade também. Para a semana e na próxima terça-feira vamos ter aqui uma outra talk que vai ser exatamente uma talk a falar sobre um outro projeto, este de alguma forma já numa fase de maior maturidade, que é o projeto do Alqueva. Convidar a todos também os que estão aqui presentes a participar. Eu vou só estou aqui a tentar partilhar. Dia 28 de junho temos então aqui vamos ter esta conversa com o João Martins, que é o diretor da área da responsabilidade social da EDIA, onde vamos falar sobre também aqui este mar de oportunidades que surgiu com a Alqueva e que estão a surgir, e desafiá-los também a participarem e a terem aqui também alguma intervenção. Também no dia 30 vamos também falar sobre outro projeto aqui da região mais costeira, que é a Adega do Mar, com o Joaquim Parrinha. Mas pronto, o nosso convite é também para nos seguirem nas redes sociais, do Sines Tecnopol, da ADRAL, e nesse caso do projeto eu partilhei também do projeto Life River Mine, para poderem também seguir aquilo que vocês vão fazendo e podermos todos em conjunto promover todas estas que eu considero boas práticas para a nossa região, e não só, que este projeto o vosso projeto é um projeto que é muito mais para além da região Alentejo. É um projeto que vai
que é para já é transnacional e que poderá ter, os seus resultados podem servir para todos os sítios onde existe a mineração.